Alô, meus amigos, corretores, parceiros do mercado imobiliário. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou Alberto Abe, corretor de imóveis há mais de 30 anos aqui em São Paulo, desde a época do Collor, advogado também. E antes dessa época de entrar no mercado imobiliário, também estudei economia na década de 70, quando o mundo era bem menos globalizado, menos informatizado, né? E então a minha visão de mercado imobiliário tem sempre esse tripé. Mercado imobiliário, compra e venda, a parte jurídica, documentação, segurança e esta parte da economia, mercado, investimento, taxa de juros, inflação, etc. Tá bom? Muito bem. Hoje eu queria conversar com vocês sobre avaliação de imóveis usados. No vídeo anterior, nós conversamos sobre precificação de imóveis na planta, que é basicamente precificação mesmo. Por quê? Porque você tem números que você vai somando. Você tem o custo do terreno, o custo da construção, mão de obra, ferro, aço, etc., e o lucro que você quer atribuir àquele empreendimento. Então você chega a um número, esse número você faz uma pesquisa de mercado e vê se ele é viável, esse valor. Se for viável, você lança o empreendimento e se ele for vendido, tiver demanda para ele, aquele era o preço, né? E fim de papo. E este preço, às vezes, até lança para aquela região, para aquele tipo de imóvel, um outro patamar de valor, de preço. Tá? Mas é um número bem aritmético, você vai somando coisas e você chega naquilo ali. No caso do imóvel usado, não dá para fazer isso. Por quê? O proprietário, o vendedor, às vezes ele comprou o imóvel há 10, 15, 20 anos atrás. Às vezes ele herdou o imóvel. Né? Então, o valor histórico daquele imóvel que ele vai colocar à venda agora, ele perdeu a referência, ele não sabe mais se aquele valor é alto, é caro, o valor de mercado. É claro que o valor mudou, né? Não vai ser mais aquele valor histórico, mas ele não sabe qual é o novo valor. Então, essa é a dificuldade da avaliação de um imóvel usado, um imóvel de terceiro, ok? Então, nós vamos falar sobre isso. Então, nós temos que partir de três premissas, três princípios, ok? Primeiro, o que vai determinar o preço de um imóvel usado não é o proprietário, o que ele acha, o valor que ele atribui, e nem nós corretores. O que vai determinar o preço do imóvel usado é o mercado, é a lei da oferta e demanda. Tá claro? Então, essa é a primeira coisa. Não adianta o proprietário chegar e falar, olha, eu quero tanto que eu acho que vale. Não, não é assim. Né? E o corretor também, eu acho que vale. Não, ele tem que saber que não é o mercado que determina o preço. Ou seja, a lei da oferta e demanda. Né? Há uma determinada oferta, há uma determinada demanda, portanto, esse é o preço de equilíbrio, esse é o preço. Chegar nesse preço é que é o que nós estamos discutindo aqui. Então, primeira premissa, guardem bem, é o mercado que determina o preço. Ora, oferta e demanda. Se é assim, então eu tenho que pensar um pouco sobre o que é que gera a demanda para aquele bem. Né? Poxa, tá bom. Então, é oferta e demanda. Oferta de um lado e demanda de outro. Tá bom. E o que gera então a demanda? A demanda por um imóvel, gente, é determinada pela localização, padrão, né, e idade do imóvel. Esses três fatores conjuntos vão determinar o preço do imóvel. Né? Todo mundo quer um imóvel, seja uma casa, um apartamento, no melhor bairro, no melhor lugar, ok? No melhor padrão, a planta, a arquitetura, padrão de construção, o estado do imóvel, né, melhor padrão, e de preferência que ele seja novo, não é? Não é isso que todo mundo demanda, não é isso que todo mundo quer. E aí, em função disso, ele está ou não disposto a pagar um determinado preço. Então, a demanda de um imóvel é sempre determinada por esses três fatores, tá? Localização dele, o estado dele, o padrão dele e a idade. Tá? Então, essa é a segunda premissa. Né? Nós temos que saber como funciona a demanda. A terceira premissa, o terceiro princípio, é saber o que é que temos de oferta. Porque se a gente falou que o preço de mercado é determinado pela oferta e demanda, se nós sabemos o que determina a demanda e se nós sabemos o que tem de oferta, então provavelmente a gente vai conseguir chegar no preço. Tá ficando mais tranquilo, né, de acompanhar? E agora então nós vamos abrir um pouco o raciocínio sobre cada um desses pontos. Primeiro, lei de mercado. Uma das mais simples de explicar a lei de mercado, oferta e demanda,
é a feira. Feira de domingo, de preferência. Você pega a feira de domingo, domingo todo mundo acorda às 9h30, 10 horas, tal, vou fazer a feira, né? Tem que sair, fazer a feira. Aí o que acontece? 11, 11h30 é o horário de pico. É a hora que vai ter mais demanda, mais procura. A feira está cheia de compradores e tal. Nesse momento, os preços dos produtos estão no pico. Por quê? O feirante, que não é bobo, ele fala, ele sente, agora começou a vir, né, os compradores. Então, aquela abobrinha que ele estava vendendo antes, digamos, a R$ 1 e tentando atrair demanda para aquilo, ele já sobe para R$ 2. Né? Você fala, poxa, é assim, isso é um mercado. Aí, aqui em São Paulo, a feira tem que acabar às 2h30, se não me engano. Aí ele vai, 11h30, meio-dia e meia, 1 hora, 2. Quando está chegando 2 horas, ele já está naquele esquema de fim de feira. Já caiu a demanda, a procura, tem menos gente. E aí ele começa, então, a colocar o preço lá para baixo para ver se ele consegue desovar aquele produto, porque a procura caiu. Né? Então, o raciocínio mais simples é esse. Esse mesmo raciocínio a gente aplica em qualquer coisa, automóvel, imóvel, né? Você tem que detectar a demanda, sobre o que a gente vai falar já, e, a demanda está alta, então meu preço vai subir. Ou a demanda caiu, a procura está baixa, a demanda, né? E a procura são sinônimos, não são a mesma coisa, mas vamos tratar como sinônimos. A procura e a demanda está caindo, então eu vou ter que adequar meu preço para poder vender o meu produto. Ok? Então, preço de mercado é isso, é aquele ponto de equilíbrio onde a uma determinada oferta corresponde a uma determinada demanda. Aquele preço tem comprador. Ótimo, esse é o preço de mercado. Tá bom? Então, resumidamente, entendam assim o que é o preço de mercado. Então, é isso, essa oferta e demanda que determina o preço do imóvel também. Né? Claro que no meu exemplo do feirante, ele gostaria de vender a abobrinha dele a R$ 5 desde logo que começar a feira, 6 horas da manhã. Mas, primeiro, não vai ter demanda. Segundo, a R$ 6 não vai ter comprador. O pessoal vai procurar um sucedâneo, né, que a gente chama em economia, um outro bem que substitua a abobrinha. Põe uma berinjela lá, tá muito caro a abobrinha, vou pôr uma berinjela, sei lá, né, um outro produto substituindo. Aí ele é obrigado a baixar o preço da abobrinha dele para poder competir, tá bom? Então isso é oferta, demanda, mercado. É isso que determina o preço, no caso do imóvel também. Então, muito bem. Agora vamos para o segundo item, né, a segunda premissa que a gente tem que considerar. Nós falamos que a demanda de um imóvel é determinada pela localização, padrão de construção e a idade. Só um parênteses nesse ponto, pessoal. Quando você tem apartamento, é relativamente fácil comparar, né? Porque você tem um prédio, digamos, você tem lá 60 apartamentos naquele prédio, 80, eles são similares, né? Os da mesma prumada, final 1, final 11, 21, 31, 41, ele é igualzinho. O 22, 32, 42 é igualzinho, né? Ele muda lá dentro os armários, alguma coisa assim, mas a arquitetura é igual. Agora, imagina uma casa, já não é assim. Às vezes você tem duas casas, uma do lado da outra, exceto casas geminadas, né? Aí é outra coisa. Mas casas diferentes, você tem. Às vezes você pode ter a mesma casa, no mesmo terreno de 10 por 20, 200 metros de terreno, só que você tem num terreno, você pode ter lá uma casa de 150 metros de área construída, e na outra você pode ter uma casa de 50 metros, sobradinho. Né? Então, fica diferente. Mesmo estando no mesmo local, ao lado da outra, as casas são diferentes, são mais difíceis. Uma é mais antiga, tem, sei lá, 50 anos de construção, a outra é nova. Então, começa a ficar um pouco mais difícil de atribuir um preço, tá bom? No caso do apartamento, é mais homogêneo, é mais fácil. Então, só fechando esse parênteses, só para vocês entenderem que é diferente, então vocês vão ter que trabalhar um pouco mais na avaliação da casa, vai ter que trabalhar um pouco mais, tem que aprofundar um pouco mais, tá bom? Então, voltando à premissa, idade, localização e padrão. Então, vejam vocês, a localização é essencial, né? Por quê? Todo mundo quer morar num bairro tranquilo, urbanizado, seguro, sem ladeiras, enfim, tudo que é bom, né? A idade. Todo mundo vai morar num imóvel novinho, que não precisa ficar fazendo reforma, pintura, nada disso, que já esteja bonitinho, em ordem, com padrão, né? Imóvel novo. Imóvel novo, a gente considera um imóvel de 0 até 10 anos, um imóvel novo, 5 anos, tranquilo, tem até a garantia da construtora. Depois de 5 até 10 anos, ainda ele está novo, né? Seminovo, está tranquilo. Daí para frente, ele começa a ter um outro tipo de ponto de vista com o consumidor. Então, novo, 0 é uma coisa, usado já passa a ser outra. Né? E
Isso é com relação à idade. Depois, com relação ao padrão. O padrão envolve o tipo de construção, os caixilhos da janela, que tipo de coisa, a porta, qualidade das portas, os armários, os pisos, tudo isso a gente chama de padrão, a própria arquitetura do prédio. Então, essas três coisas, localização, padrão e idade, vai determinar a demanda. Por quê? Todo mundo que gostaria de ter um imóvel novo, na melhor arquitetura, né, no melhor padrão de construção, etc., no melhor bairro. Isso é evidente. Todo mundo procura o melhor sempre, e aí vai adequar esses três pontos ao preço. Se essas três coisas me satisfazem, a idade, a localização, o padrão, e eu posso pagar, é aquele preço que eu vou pagar. Percebem como a demanda é baseada nessas três, de um imóvel, né, evidentemente, é baseada nessas três coisas. E aí falta então agora ver o terceiro item, a terceira premissa, que é a oferta. Nós já vimos a questão do mercado, né, a primeira premissa, oferta e demanda, mercado. A segunda, idade, localização e padrão. Porque como é que funciona isso? E agora vamos ver então a oferta. Porque se nós estamos falando na primeira premissa que o preço é determinado pela demanda, que a gente viu no segundo item, e agora vamos falar da oferta, então como é que é essa oferta? Né? Essa oferta, pessoal, é justamente onde nós trabalhamos. Antigamente, o corretor mantinha essa oferta na cabeça. Né? Ele falava, poxa, aqui no meu bairro, aqui na minha cidade, tem aquele imóvel, tem aquele outro imóvel e tal, aquele imóvel está melhor do que esse aqui está melhor que aquele é mais antigo do que esse. Ele tinha mais ou menos esse conhecimento guardado na cabeça. Aqui em São Paulo isso é impossível, mesmo num bairro você, né, lembrar todos os imóveis de que tipo são, que andar, qualidade, padrão, idade, não dá. Primeiro você teria que ter um cadastro disso tudo e depois ainda comparar coisas. Hoje, felizmente, a gente tem os sistemas aí, né, a informática que nos ajuda em tudo isso. Você tem tudo cadastrado, você põe lá, quero um imóvel assim, 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 metragem tanto, em tal bairro, em tal lugar, ele traz tudo isso. Melhor do que isso, nós temos hoje todos os portais de anúncios, tá? E mais ainda, aplicativos que comparam anúncios com anúncios, e eu consigo saber, então, se eu entrar num aplicativo desse, ou mesmo num portal desse, quiser bairro tal, imóvel desse tipo, 2 dormitórios, tantos metros quadrados, de tanto a tanto, uma suíte, sei lá o que, 2 vagas, eu coloco todas as especificações que eu quero, ele me traz as ofertas que tem. Então, ora, eu sei o que eu tenho de oferta daquele tipo de imóvel, tá certo? E eu sei a demanda, e aí, então, fica muito mais fácil atribuir o valor de venda. Então, se vem um proprietário e diz, olha, eu tenho um imóvel assim, 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 no bairro tal, ele foi construído em tal data, tem 2 vagas de garagem, a metragem tal, e eu tenho do lado de cá a oferta, vários imóveis, eu já consigo dizer, olha, esse seu imóvel vai valer mais ou menos esse valor aqui. Por quê? Porque eu tenho essa comparação aqui, essa oferta, e o seu imóvel vai ter que se adequar a essa oferta, que senão ele não vai vender. Então o preço dele provavelmente é esse preço aqui das demais ofertas. Porque senão os consumidores, os compradores, vão ter a oportunidade de comprar outra coisa e não o seu. Digamos que a média esteja 800 mil, né, para aquele tipo de imóvel, e ele chega com 1 milhão, evidentemente os compradores vão demandar os outros imóveis, não o dele. Então se ele quiser vender o dele, vai ter que adequar ao preço que está sendo ofertado. Entenderam? Tá? Vamos abrir um pouco mais, então, esse raciocínio sobre avaliação. Né? Se já entendemos as três premissas, que o que determina o preço é a oferta e a demanda, ou seja, a lei do mercado. Segundo, nós sabemos o que é que um comprador de imóvel gosta, que é a localização, o padrão e a idade. Né? E nós sabemos o que é que a oferta, o mercado está ofertando. Opa, então eu consigo fazer a avaliação fundamentada daquele imóvel para aquele cliente. Agora eu vou abrindo um pouco mais e, né, fechando o raciocínio. Então veja, como é que eu faço isso? Então, ele me trouxe, o vendedor me trouxe um determinado imóvel, características, evidentemente, onde é, o tipo, a idade, né, o padrão de construção, etc. Eu consigo pegar aquilo e comparar, fazer uma comparação com o que tem no mercado. Agora, como é que eu faço? Qual é o critério que eu uso para fazer essa comparação? Normalmente, o melhor método é você pegar, digamos, uma amostra de 20 imóveis similares, evidentemente, você tem que comparar abobrinha com abobrinha, não pode comparar abobrinha com cenoura, né? Vai dar coisa diferente. Então você pega 20 imóveis com o mesmo tempo de construção do outro, o mesmo tamanho,
o terreno ou o tamanho do apartamento, mesmo tamanho, número de quartos, número de vagas, né? Tudo junta todas as similaridades daquela amostra, similares ao do seu cliente. Então você tem 20 amostras, você coletou. Um detalhe importante, localização. Essas amostras você tem que colher de um imóvel que esteja, no mínimo, no máximo, a 1 quilômetro do raio. Então, por exemplo, o imóvel do seu cliente está aqui na rua X, você põe 1 quilômetro para lá e 1 quilômetro para cá, né? Então você vai ter 2 quilômetros para lá e para cá, 1 quilômetro do ponto. Por quê? Porque um cliente, um comprador, 1 quilômetro, ele vai dizer, tá bom, é mais ou menos a região que eu quero. A gente sabe que um comprador de imóvel, ele sempre vai comparar, né? Se ele gostar de um determinado lugar e ele for comparar alguma coisa, ele não vai comparar, evidentemente, aquele imóvel que ele gostou com outro no outro bairro. Às vezes, se o outro bairro tiver muita similaridade de tipo, classe social e tal, até compara, mas normalmente um bairro é bem diferente de outro, né? Então ele vai comparar dentro do mesmo bairro, na mesma região, os imóveis similares, dentro de um raio de 1 quilômetro, 1 quilômetro. Eu vi uma casa ali, eu vi um apartamento ali, outro aqui e tal. Ele vai comparar isso. Então você também tem que usar esse mesmo critério. Usa do ponto do imóvel do seu cliente, 1 quilômetro para lá, 1 quilômetro para cá. Nesse raio, você procura as 20 amostras, né, do mesmo tipo de imóvel. Aí você tem lá 20 referências de preços. Cada imóvel está colocado nesse raio e tem um preço. Você está com uma amostra de 20, pega os dois mais caros e tira fora da sua conta. Sei lá, se nós estamos falando aí de 800 mil, então você juntou lá, 3 dormitórios, tudo igual. Você tem lá um imóvel de 1 milhão e 200, 1 milhão e 100, tira fora. Não importa a razão, esse cara está fora da realidade, tira fora. Pega os mais baixos aqui, nós estamos falando de 800 mil, 900 mil, você tem lá um de 500, um de 600, tira fora. Não vamos discutir a razão, talvez tenha problema de documentação, não sei. O imóvel está detonado, não importa, tira fora. Tá? Porque nós estamos fazendo a avaliação, você não está procurando imóvel para cliente, é outra coisa. Você está fazendo uma avaliação. Então tira fora os dois mais caros e os dois mais baratos. Aí você tem 20, menos 2 lá em cima são 18, menos 2 aqui embaixo são 16, você tem uma amostra de 15 ou 16 imóveis similares aqui. Você faz o cálculo, né? Então você tem um imóvel lá, lógico, não vai bater todos os imóveis de 100 metros, por exemplo. Você vai ter um de 95, você vai ter um de 110, você pega o preço do de 110 e divide 110 pelo preço que ele está pedindo. Você vai ter um preço por metro quadrado. Você pega o de 95 metros, vê o preço que ele está pedindo, que está sendo ofertado. Divide, você vai ter o preço por metro quadrado. Então você vai ter 15, 16 valores de metro quadrado. Pega este metro quadrado, soma e divide por 16 ou por 15, você vai ter uma média. Essa média, esse valor da média, é que você vai aplicar aqui no imóvel do seu cliente. Digamos que o imóvel dele tenha 100 metros quadrados. Você chegou a 9 mil de média, você vai chegar e falar, olha, fiz essa amostra, está aqui, tirei os extremos, mais barato, mais caro, peguei a média das médias aqui do meio, dividi, deu 9 mil. Vou pegar esse 9 mil e aplicar no seu imóvel, tendo 100 metros quadrados, então vai dar mais ou menos 900 mil reais. Dentro desse critério, vai estar mais ou menos homogêneo com o que está no mercado. Depois, evidentemente, numa negociação, né, dependendo, você pode flexibilizar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Mas a avaliação dele é dentro do que está ali. Perceberam? Que tem lógica, que tem fundamento, que não é achômetro, não é chutação. Eu acho. Não. Se o cliente perguntar como é que você chegou a essa conclusão, olha aqui o trabalho que eu fiz. Um trabalho comparativo do que tem no mercado, do que tem de oferta no mercado. Tá? Veja bem, digamos aqui nós falamos de 20, né? Digamos que não tivesse 20, tivesse 2, opa, né? Significa que a oferta é pequena. E aí, na outra ponta, se houver uma demanda grande, então esse preço aqui provavelmente vai subir. Porque é aquilo que nós conversamos. A oferta e a demanda é que vai determinar. O contrário é verdadeiro. Digamos que nós tínhamos aqui 20 imóveis à venda naquela região, 1 quilômetro do ponto aqui. Agora vai ter 21, né, com o imóvel dele. E não tem demanda nenhuma, então esses preços aqui vão ter que ser ajustados para baixo para poder vender. Tá? Então percebam que o que determina o preço do imóvel, seja desse aqui como dos outros, é sempre a demanda. Tá? E aí entra um outro raciocínio. E quando é que essa demanda aumenta? Quando as possibilidades dos compradores melhoram. Então, por exemplo, se a taxa de juro cai, fica mais fácil para o comprador comprar um imóvel, digamos, ele tem lá 500, 600 mil reais poupados, o que não é pouco dinheiro. E aí ele fala, puxa, eu queria comprar um imóvel aqui de 800 mil, eu preciso de 200 mil.
Ele vai no banco e pergunta, ó, quanto que é 200 mil aí em 30 anos? O gerente fala para ele, olha, vai dar aí uma prestação de uns 3 mil. Poxa, mas tudo isso? É, por causa da taxa de juros e tal, não sei o quê. Poxa, 3 mil? Tá muito caro. Não consigo pagar essa prestação. Tá bom. Um mês depois a taxa de juros cai e ele volta lá de novo. Gerente, quanto que está agora se eu vou pegar aqueles 200 mil? Ah, agora a prestação, faz as contas lá, agora cai a prestação para, sei lá, 2.500. Opa, mês passado estava 3 mil, agora caiu para 2.500, agora acho que dá para, né, dá para encarar essa prestação. Aí o que acontece? Não só ele, mas várias pessoas têm esse mesmo raciocínio. E aí então a demanda sobe. A demanda subindo, esses imóveis aqui vão ser demandados, vão ser procurados. E aí, eventualmente, todos eles seriam vendidos numa nova remessa, o preço vai subir. Né? Percebem então como a oferta e a demanda, a lei do mercado, é que determina o preço, e essa lei do mercado também depende de outros fatores que a gente vai discutir depois. Tá? Mas basicamente, então, para fechar o raciocínio, para avaliar o preço de um imóvel usado, é totalmente diferente daquele cálculo que eu expliquei do preço do imóvel novo. Você tem que fazer por comparação com o que tem de oferta. Isso é a primeira coisa. A demanda, você tem que ter em mente que é sempre a localização, a idade e o padrão. Então, isso, quando você vai fazer o levantamento, você tem que levar, obviamente, em consideração. Localização, o mesmo tipo, padrão de construção e a mesma idade do imóvel para eu poder comparar a mesma coisa. Ok? Então, esse é o raciocínio que vai fazer você saber se o preço de um imóvel está dentro, né? Seja um imóvel que um cliente está pedindo para você avaliar, ou mesmo um outro imóvel que o cliente comprador, vai falar, esse imóvel está um preço bom, você vai também fazer o mesmo raciocínio. Não, ele está bom, em comparação com o que tem aqui, outros imóveis do tipo estão mais caros, mais baratos, você vai poder dizer isso para o seu cliente. Tá? E aí sobra uma dúvida às vezes, né? E a pessoa fala, poxa, mas e por que você tem aqui num bairro, numa determinada localização, uns imóveis que não vendem, né? Então o preço lá e os imóveis estão parados, e um outro bairro está vendendo o mesmo tipo. Ora, se o outro bairro tem tudo que esse bairro tem, e tem imóveis do mesmo tipo, ou melhores, ou se o bairro é melhor, é óbvio que aquele bairro vai ser mais demandado do que esse aqui. É o mesmo raciocínio. Né? As pessoas vão procurar o mesmo lugar, eles fazem essa comparação. Poxa, por esse preço eu tenho no bairro tal, que é mais perto do, sei lá, do metrô, da estrada, de alguma coisa, né? Supermercado, seja lá o que for. Então, o consumidor, ele não é bobo, né? Ele tem todas essas informações, ainda mais hoje, que pela internet você consegue saber localização, coloca ali, você vai ter as ofertas e tudo mais. Então, para o consumidor, para o comprador, ficou muito mais fácil comparar a oferta. E aí ele vai demandar aonde for mais interessante para ele. Ok? Então, hoje eu diria que em comparação com há 30 anos atrás, quando a gente não tinha esse tipo de ferramenta, hoje está muito mais fácil, tanto para o vendedor saber os preços dos imóveis dele, como para os compradores saberem os preços reais de mercado. Ou seja, os valores hoje eles estão muito mais homogêneos do que estavam, eu não diria nem até 30 anos, mas até uns 10, 15 anos atrás, quando a gente não tinha esses portais de comparação, não conseguia fazer esse cálculo por metro quadrado. Aliás, esse cálculo por metro quadrado é uma coisa que surgiu aí de uns 10, 12, 10, 15 anos para cá. Até então a gente não tinha essa referência. Era calculado imóvel, esse imóvel é tanto, aquele imóvel é tanto, era assim, grosso modo. A gente chegou hoje ao nível de poder calcular mais ou menos por metro quadrado os valores. Ok? Eu espero que eu tenha colaborado, contribuído com você, com algum conhecimento, tá? Transmitido a você 30 e tantos anos do meu conhecimento. Espero que você tenha entendido e que isso te ajude no teu trabalho. Considerando que eu estou repassando para você todo esse conhecimento, me ajuda, né? Colabora comigo, dá o joinha, se inscreva no meu canal, para a gente poder continuar conversando e eu criando mais conteúdo para você. Tá bom? Foi um grande prazer, muito obrigado e até o próximo vídeo.